No vídeo de hoje vamos trazer a análise da PetroRio, PRIO3. Trata-se de uma pequena notável do setor do petróleo no Brasil. É evidente que ela não tem uma produção do porte da Petrobras, sequer é comparável, mas é uma empresa que tem apresentado bons resultados, tem melhorado sua estrutura de custos e está trazendo um retorno bastante significativo para quem investiu lá atrás na ação dela. Vamos conferir aí seus principais números, os últimos dados divulgados no fechamento do segundo trimestre de 2023 e avaliar os pontos positivos e negativos dessa ação. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Inicialmente, vamos trazer aí um breve gráfico mostrando a participação dos principais acionistas, né, que basicamente são fundos de investimentos, inclusive BlackRock, né, grande empresa de investimento americana, tem participação na PetroRio, com participação total de 5%. Mas essas são as principais posições. E agora vamos falar dos dados financeiros, afinal de contas é o que interessa na análise desse tipo de ação. A receita, como podemos ver, ela subiu significativamente, aí saindo de menos de 1 bilhão para mais de 6 bilhões em questão de poucos anos, né? O lucro líquido acompanhou também a evolução dessas receitas, ou seja, a empresa está conseguindo transformar a receita dela em lucro. Se a gente olhar o resultado trimestrais, né, pegando aí o segundo trimestre dos últimos 4 anos, a gente percebe também um crescimento significativo nas receitas. Já em 23, né, ele não cresceu tanto o lucro líquido como vinha crescendo antes, mas apresentou um ligeiro crescimento, o que é um dado positivo também. A PetroRio é uma empresa que gera seu resultado a partir da exploração de campos de petróleo, né? Então a gente tem aí algumas posições dela. O campo Frade, né, é responsável por 56% da produção atual da empresa. O campo Albacora Leste 25% e 19% nesse cluster que ele chama de Polvo e Tubarão Martelo. Esses daqui são basicamente nomes de áreas de produção de petróleo no Brasil, né, onde a PetroRio tem a sua participação e faz o desenvolvimento ali da sua produção. Em termos de dividendos, essa é uma notícia negativa para quem pretende uma estratégia de empresa que gera dividendos, porque a empresa não paga há muito tempo dividendos. Então, assim, ela tem tido uma valorização expressiva das suas ações, mas no quesito pagamento de dividendos ela deixa a desejar. Já neste gráfico de dívida, a gente consegue perceber também o motivo desse pagamento, não pagamento de dividendos. Né? Uma empresa que ela se endivida, né? A indústria do petróleo é uma indústria muito intensiva no uso de capital, então ela precisa investir muito dinheiro para conseguir colocar em operação os seus poços de produção. Né? Imagine uma estrutura de produção lá a 1.000, 2.000 metros de profundidade no fundo do mar. Então ela depende de um investimento muito forte para depois de um tempo conseguir o lucro desse investimento. E é o que a empresa tem feito, né? A gente vê esse crescimento da dívida. Ela ainda está num patamar de controle, né? Não é uma relação dívida líquida e EBITDA que chega a preocupar, mas é sempre um ponto de atenção avaliar se em determinado momento a empresa vai conseguir controlar e manter um patamar dessa dívida mais estável. A gente percebe também que, por conta de todo esse investimento, esse fluxo de capital, o patrimônio líquido da empresa também cresceu de maneira significativa nos últimos anos. Neste gráfico temos o fluxo de caixa da empresa. E aqui temos algumas informações interessantes que mostram como é que funciona aí essa lógica desse tipo de indústria, né? A gente tem aí nesse rosa clarinho ali, né, o
caixa das atividades de investimento, né? Então a gente percebe que 2021 foi um ano que saiu muito investimento do caixa da empresa, né? Justamente desenvolvendo esses campos produtores maiores que ela tem agora. E em 22 o que que acontece, né? Lógico, ajudado também por questões como o preço de petróleo e tal. O caixa de atividades operacionais cresce de uma maneira bastante importante. Então, ele vem crescendo, né? Lógico, a empresa também não usa só o caixa dela, né? Ela pega financiamentos, né? E aí a gente observa aí que o caixa líquido, né, do período ele aumenta significativamente aí em 2022. Nesse gráfico a gente tem a relação preço-lucro e preço-valor patrimonial, então a gente observa aí que ela já operou aí em taxas mais altas, né, nessa relação, mas lembrando que estamos falando de indústria de petróleo, né, também é uma indústria cíclica, né, com ciclos bem marcados, que depende muito aí da evolução do preço do petróleo. Agora o petróleo está na casa de $80, daqui a um tempo pode estar a 120, como pode estar a 50, 60, né? Tudo vai depender de condições econômicas do mundo como um todo, condições essas que nem PetroRio, nem Petrobras, nem nenhuma empresa tem o domínio completo aí sobre esse mercado. Então, é, o comportamento, né? Então essa oscilação é bastante grande. E falando em outras empresas de petróleo, vamos comparar a PetroRio com o que a gente tem aqui no Brasil dentro dessa área. Então, selecionamos aqui a Petrobras, lógico, né? São portes diferentes de empresa, mas é a principal empresa de petróleo do país. A 3R, a PetroRecon, como Enalta, são empresas de porte menor, né, porte semelhante a PetroRio, que fazem extração de petróleo no Brasil. E coloquei também a Raízen, que é uma empresa que ela atua na área de combustíveis, mas muito mais voltada para etanol, né, renováveis e tal. Só para a gente ter também um outro parâmetro de comparação. Em termos de dividend yield, não tem o que falar, a PetroRio não está pagando dividendos e a Petrobras, recentemente, aí, por conta de todo aquele trabalho de reestruturação que ela fez, ela chegou no ano passado e pagou um absurdo de dividendos, que também não é um volume sustentável de dividendos, ainda mais com essas políticas novas que a gente está vendo serem adotadas ali de represamento de preço de derivados. Então, fatalmente, aí os números da Petrobras vão cair drasticamente, né? A relação preço-lucro, ela está na casa de 11, vamos dizer assim que está em linha com as outras três empresas pequenas de petróleo. A da Petrobras é evidente que é muito descontado por causa do sócio majoritário, que é o governo, né? Então isso daí já naturalmente já traz os números de preço da ação da Petrobras para baixo, né? Relação PEBIT, a PetroRio está um pouco mais alto, o PSR também é um patamar elevado e preço-valor patrimonial também. Então, analisando esses vários indicadores de preço, a gente chega à conclusão que a PetroRio ela não está, nesse momento, comparando com outras empresas semelhantes, num patamar de preço que seja adequado. Assim, ela não está sendo vendida a um preço barato. Agora temos outros dados aqui que são bastante interessantes. As margens da PetroRio são bastante elevadas, maiores até do que a Petrobras, mesmo com todo o porte da Petrobras, né? E os resultados recentes, que foram resultados muito bons, a PetroRio ainda ela consegue ter uma margem muito maior do que Petrobras e maior do que outras, aí, como Enalta, 3R e PetroRecôncavo. O ROI da PetroRio não é o mais elevado da lista, né? Acaba ficando com a Petrobras, mas é a segunda posição. Então, assim, em termos de margens, a PetroRio é uma empresa que está trabalhando muito bem, tem tido resultados muito bons aí nesse histórico recente. Vamos falar agora do preço da ação, né? Então é uma ação que vinha aí há muito tempo num patamar de preços mais baixo, aí abaixo de R$ 10, né? Ela ensaiou começar a aumentar o preço aí lá no final de 2019, né? Início de 2020, aí depois ficou, né, numa indefinição, mas podemos dizer que no final de 2020 até agora o preço da ação ela chegou assim, a um aumento impressionante. Portanto, o acionista que investiu lá atrás em PetroRio e segurou a ação teve um resultado excelente na sua carteira, né?
esse aumento a gente pode, abrindo um pouco mais aqui o detalhe, né, a gente pode perceber que ele foi muito significativo. Aí, saiu de R$ 5 aproximadamente para beliscar aí os 45, né, chegar até perto dos R$ 50. Então, foi uma ação que, por conta aí da sua, a gente vai ver um pouco mais à frente, né, do aumento da sua produção, melhora da sua estrutura de custo, ela apresentou um ganho muito significativo ao acionista, apesar de não pagar dividendos. E isso nos leva à análise dos analistas, né? Tem analista apontando aí que ela pode chegar até perto dos R$ 90 por ação, que seria uma valorização também ainda muito importante, né? Então, essa é a faixa de projeção dos analistas, entre R$ 40 e quase R$ 90 para daqui a 12 meses, e todos eles recomendando a compra da ação. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, né? Você deve fazer as suas avaliações, estudar por várias fontes, pegar opiniões diversas antes de investir o seu dinheiro. Bom, e vamos trazer agora algumas informações divulgadas pela própria empresa na sua última apresentação de resultados. O primeiro deles é o lifting cost, que saiu de 30, $44 até e caiu para $7,40. Essa é uma informação muito importante que mostra aí que mesmo com uma queda significativa dos preços atuais do barril de petróleo, a empresa consegue ser rentável ainda, né? Sua produção aumentou também, triplicou nos últimos 3 anos praticamente, né? Então, esse também é um dado importante. Nessa tabela de resultado, a gente vê que no segundo trimestre de 22, o Brent estava em $111, agora está em 77, né? O dólar de 5,11 caiu para 4,94. Mesmo com essa condição toda, a empresa ainda conseguiu dar um resultado bastante importante, fruto desse menor custo aí, né? E desse aumento de produção que ela conseguiu fazer no período. E esse gráfico mostra, né, a evolução do preço do Brent com o lifting cost. Então, a diferença entre a área cinza e essa área verde, basicamente, é a capacidade de dar lucro da empresa. Então, mesmo lá no segundo trimestre de 2020, que o Brent ficou abaixo de $40, né, a empresa conseguiu ainda se manter lucrativa, fruto principalmente da queda do seu custo de extração de petróleo. E com isso a empresa segue fazendo investimentos, né? Esse é o campo de frade, né? Ela segue aí num processo de revitalização desse campo, né? Ela está na terceira fase, então, e ela tem possibilidade de mais 2 poços exploratórios dentro dessa mesma área, né? Essas daqui são áreas que ficam lá no mar, né? Mapeadas ali onde se enxerga, né, que tenha reservatórios de petróleo embaixo. E esse é o campo de Varru, né? O plano de desenvolvimento, né, já está em regime de operação, né, aprovado junto à ANP, né? Então a empresa ela segue, né, nesse processo de desenvolvimento de novos campos para aumentar a sua produção. O primeiro óleo desse campo é estimado ali no segundo trimestre de 2024, ou seja, daqui a um ano a gente deve ter esse campo produzindo também. E agora algumas breves notícias, né, recentes da empresa. A notícia do EPBR trazendo que com o novo poço em Frade a PetroRio alcança a produção de 100 mil barris dia. Então, aquele dado de 91 era de fechamento do trimestre, né? E a produção ela segue crescendo. Uma notícia da Veja, que é muito mais geral, né? Sobre a redução de juros, né? Pode trazer bons ventos ao Bovespa, né? Mas de fato a gente viu um comportamento um pouco diferente ali nesses últimos dias, né? O Bovespa seguiu em queda ali, né? Uma leve queda, mas seguiu em queda depois dessa a baixa da taxa de juros. E a notícia, né, trazendo que a PetroRio ela sobe após a divulgação desse balanço em que ela apontou maior produção e menor custo para a produção do petróleo. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos que a gente encontrou nos dados da PetroRio. E aliás, aproveitando, se você não é inscrito em nosso canal,
por favor, se inscreva, e marque o sininho, né, para você receber quando a gente fizer novos vídeos. A gente busca fazer de 3 a 4 vídeos semanais analisando algum ativo específico da Bolsa de Valores em nosso canal. Vamos lá, do lado positivo, a empresa ela tem tido receitas e lucros crescentes. A dívida está crescente, apesar de ainda estar num patamar de controle, então positivo é que ela está no patamar de controle. A estimativa positiva dos analistas, margens elevadas e grande aumento grande queda, né, do custo de produção, com aumento do patamar de produção também. Então a empresa está produzindo mais de maneira mais barata. E isso traz resultado bastante positivo para a empresa. Do lado negativo, é uma empresa que não paga dividendos e os indicadores de preço da ação estão proporcionalmente mais esticados nesse momento, quando a gente compara com outras empresas da área. E se o conteúdo apresentado no vídeo trouxe alguma informação adicional, te ajudou em seus estudos, fique à vontade para compartilhar o vídeo e curtir. E se não for inscrito ainda, tem vários outros vídeos no canal e verifique ali, com certeza irá encontrar algo interessante e fique à vontade para se inscrever no nosso canal.